Quando lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Deus cria pela palavra. A igreja foi criada por Deus. E a igreja, ela existe por causa da palavra de Deus. Ela existe também com a missão de proclamar a palavra. Então a palavra de Deus é viva e dá vida para a igreja. Você acha que é possível a igreja sobreviver sem a doutrina, sem a palavra, sem o ensinamento da palavra? É claro que não. Se nós tirarmos a palavra da igreja, é a mesma coisa de tirar os nutrientes necessários à nossa saúde. A gente até vai viver mais alguns dias, mas de repente começa a passar por um processo de inanição e quando assustar, já estamos mortos. Por quê? Porque perdemos os nutrientes necessários à nossa sobrevivência. A doutrina é um nutriente necessário à sobrevivência da igreja e de cada um de nós. Então, alimente-se da palavra de Deus para que você se fortaleça a cada dia e seja cada vez mais fortalecido. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, Revista dos Jovens. Hoje estudaremos a lição de número 13. Isso mesmo, lição de número 13 do primeiro trimestre de 2024. Chegamos ao final do trimestre. Nesse trimestre estudamos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Eu não vou nem perguntar se você quer ser vitorioso, porque eu tenho certeza que você quer. E nós aprendemos durante esse trimestre que não basta querer ser vitorioso. Nós precisamos realmente passar pelo caminho que nos conduz à vitória. E estudamos com o pastor Elias Torralbo sobre que caminho é esse, onde a palavra de Deus, onde a doutrina bíblica, que é fundamentada nos apóstolos e nos profetas, alimenta a nossa vida, o nosso ser e o nosso coração. Eu espero que o Espírito Santo realmente tenha falado ao seu coração e que você tenha crescido durante esse trimestre em conhecimento, em graça e sabedoria diante de Deus e também dos homens. Mas como eu disse, hoje é a última lição do trimestre, é a lição 13 do dia 31 de março de 2024. O título da lição é A Igreja não sobrevive sem a doutrina. A igreja não sobrevive sem a doutrina. O texto principal está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 6 e 7. Paulo escreve a Tito dizendo: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo. Paulo fala isso com Timóteo e Paulo fala isso também com Tito. Em tudo te dá, por exemplo, de obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Paulo está exigindo, está ensinando Timóteo a ter um comportamento que o prenda à doutrina da palavra, porque ele sabe que é disso que depende a vida da igreja, bem como dos seus membros. Resumo da lição: a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Então, os fundamentos do Senhor são inabaláveis e só através desses fundamentos é que nós podemos viver de forma também inabalável para agradar o Senhor e, sobretudo, vencer a mentira. O texto bíblico da nossa lição está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 21. Traze estas coisas à memória, ordena-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, com obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena,
entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Eles só não se desviaram da verdade, como também perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Eles se desviaram, mas o fundamento é firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso no Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo está aconselhando Timóteo, está mostrando que o senhor Himeneu e o irmão Fileto, ex-irmão, brincadeira, o Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, e isso aqui é um problema, porque às vezes nós evitamos aqueles que nunca foram nossos, mas nós precisamos pedir a Deus discernimento para entender quando alguns que estiveram entre nós, embora nunca foram dos nossos também, se desviaram. E esses que se desviaram, às vezes adquiriram uma confiança entre nós. E estes são perigosos. Porque quando eles saem, como diz o próprio texto aqui, eles acabam pervertendo a fé de alguns. Que eu e você estejamos atentos. Ah, pastor, mas é um líder tão carismático, que é alguém que eu amo tanto, mas a palavra de Deus tem que permanecer firme, ok? A gente não pode sair, eu amo, continue amando. Mas não saia andando atrás de quem está se pervertendo, de quem está se perdendo. Primeiro ponto, o firme fundamento de Deus permanece. Primeiro parágrafo, a natureza do fundamento de Deus. O que é a natureza? É a essência daquilo que verdadeiramente é. Então, qual que é a natureza do fundamento de Deus? Os fundamentos divinos revelados nas Escrituras Sagradas, contribuem para firmar a nossa fé em Deus. Paulo afirma: fique firme, haja o que houver, pois pertencem a Deus. Então, os fundamentos de Deus são firmes, inabaláveis. Aconteça o que acontecer, nós precisamos estar ali, porque nós não somos inabaláveis, nós não somos. Mas se nós permanecermos no fundamento, nós não somos inabaláveis porque somos humanos, humanamente falando, nós somos transitórios. Mas quando nós estamos firmados na doutrina de Cristo, aí sim, aí nós nos tornamos inabaláveis. É o que o próprio Paulo fala com a igreja de Éfeso, no capítulo 6. Depois de haver, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para depois de haverdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. É porque, como ser humano, eu sou inabalável? Não, é porque eu tomei a armadura de Deus. Então, a armadura de Deus é o fundamento da doutrina de Cristo que me faz permanecer inabalável. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, o fundamento eterno. O fundamento eterno. O fundamento de Deus é eterno. A doutrina de Deus é um fundamento eterno. Sendo assim, podemos afirmar que a doutrina divina, contida e exposta nas Escrituras, é eterna. Agora, gente, por que a doutrina de Deus é eterna? Porque Deus é eterno. Todas as coisas que Deus faz estão ligadas aos atributos, estão ligadas à essência daquilo que Ele mesmo é. Por que a doutrina de Deus é eterna? Porque Deus também é eterno. Então, nós precisamos estar envolvidos com este fundamento eterno. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Fundamento firme. Fundamento firme. O pastor Elias Torralbo vai nos propor aqui que, em relação ao fundamento firme, destacam-se duas verdades. Primeira, o fundamento de Deus é inabalável, pois reflete o caráter firme do Senhor. E segunda verdade, o fundamento de Deus dá firmeza ao crente para viver em pureza e agradar a Ele. Então, o fundamento de Deus tanto é firme
quanto dá firmeza. Porque só pode dar firmeza aquilo que é firme. Então, se seguirmos aquilo que é firme, nós teremos firmeza para permanecermos firmes. Então, nós precisamos estar firmes. Gente, isso aqui é simples. É simples. É entender o seguinte: ó, eu tenho fragilidades, eu tenho deficiências, eu não consigo ter firmeza em mim mesmo. Então, o que eu preciso fazer? Seguir os fundamentos de Deus. Por quê? Porque eles são firmes. Nos firmes fundamentos de Deus, nós encontramos a firmeza necessária para permanecermos firmes. Ok? Isso aí, nos firmes fundamentos de Deus, encontramos a firmeza necessária. Eu vou até escrever isso aqui. Vou escrever isso aqui porque isso aqui é algo importante para você. Nos firmes fundamentos de Deus, encontramos a firmeza necessária para permanecermos firmes. Nos firmes fundamentos de Deus, encontramos a firmeza necessária para permanecermos firmes. E só nesses firmes fundamentos nós realmente permaneceremos firmes. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Desmascarando os mentirosos. Como eu disse, pior do que aqueles que a gente sabe que
não são crentes, que nunca estiveram entre nós, são aqueles que estão entre nós, mas se tornam mentirosos. São ou se tornam mentirosos, porque eles, como disse o apóstolo Paulo aqui, ó, quando eles se perdem, eles pervertem, conseguem perverter alguns. Então vamos lá, primeiro parágrafo do segundo ponto, a realidade dos mentirosos. Gente, a mentira é um negócio terrível, né? Eu vou falar um negócio para vocês daqui a pouquinho sobre mentira, aqui, deixa eu marcar isso aqui, ó, que é importante nós pensarmos. Deixa eu marcar isso aqui, que aí vocês vão ver onde eu quero chegar. Vamos lá. Vejam só. A mentira é uma triste realidade no mundo dos homens, cujo veneno e consequências afetam a todas as famílias indistintamente. Biblicamente, à medida que o tempo passa e se aproxima, à medida que o tempo passar e se aproximar a vinda de Cristo, o mundo se renderá ainda mais à mentira. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que a mentira está perdendo, as pessoas estão perdendo o senso de severidade do que é mentir. Não, é só uma mentirinha, que não sei o quê. Uma vez uma pessoa falou comigo, não, esse negócio de mentira não existe. Na verdade, ninguém mente, a gente cria uma nova verdade. Opa, como é que é isso? Isso é um pensamento da era ultramoderna, pós-moderna? Isso é o relativismo? A mentira existe sim. A mentira, gente, é algo tão grave, e as pessoas não param para pensar nisso, que foi a mentira que provocou todos os pecados da humanidade. A mentira provocou todos os pecados da humanidade. Lá no Éden, a serpente mentiu para Adão e Eva, e essa mentira provocou todos os pecados da humanidade. A mentira tem que ser rechaçada, arrancada do nosso meio, a mentira realmente tem que ser tratada. A gente fala, né? Eu nunca vi na igreja alguém ser excluído por ter mentido. A mentira tem que ser tratada com uma severidade maior entre nós. Segundo parágrafo do segundo ponto, desmascarando os mentirosos. Desmascarando os mentirosos. O apóstolo Paulo, diante dessa colocação do apóstolo, é possível afirmar que os mentirosos não negam, isso aqui é grave, ó, não negam a doutrina e a realidade da ressurreição, mas a modificam. Eu falei numa outra aula aqui que na minha geração de jovens, adolescentes, a palavra mais dita era, não tem problema. Hoje o termo mais usado é, não é bem assim. Nós precisamos entender que não existe meia-verdade, mas vamos colocar como se existisse. Uma meia-verdade também é mentira. Uma meia-verdade também é mentira. O problema dos mentirosos é esse. O problema dos mentirosos às vezes, eles não falam a mentira escancaradamente. O problema dos mentirosos é que, às vezes, eles contam uma meia-verdade. Aí você olha, não parece com a verdade. Só parece, mas não é a verdade. Nós não podemos tolerar aquilo que parece com a verdade. A verdade não pode ser algo semelhante. A verdade tem que ser a verdade, nua e crua. A verdade mesmo tem que ser apresentada diante de nós. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Há escape para os mentirosos. Claro, há escape para os mentirosos. Se eles se arrependerem, se eles abandonarem o caminho da mentira, há escape para eles. Se não, não tem. O caminho para os mentirosos no âmbito doutrinário, o caminho para que os mentirosos no âmbito doutrinário encontrem a porta de saída e de transformação é o arrependimento. Arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é reconhecer o erro cometido, arrependimento é ter aversão ao erro que cometeu e arrependimento é correr para os pés do Senhor. Então, o caminho para que os mentirosos no âmbito doutrinário, encontrem a porta de saída e de transformação, é o arrependimento, que só pode ocorrer por meio de uma instrução feita com mansidão por obreiros preparados. Se tem uma coisa que nós estamos, que é uma carência dos nossos dias, é isso aqui, ó, obreiros preparados. Nós precisamos de obreiros preparados. Outra necessidade que nós temos, obreiros que tenham mansidão,
que ensinem com verdade, mas, sobretudo, com mansidão, a fim de convencer as pessoas que elas precisam de transformação. Eu notei aqui sobre a questão dos mentirosos, eu lembrei de uma frase que é de Martin Luther King, quando a gente fala aqui sobre o meio, né? Só pode ocorrer por meio de esse arrependimento, só pode ocorrer por meio de uma instrução feita com mansidão por obreiros preparados. Às vezes as pessoas não querem fazer, não, deixa isso para lá, não tem nada a ver comigo, está mentindo. Não, nós temos que ensinar, temos que insistir. E aí Martin Luther King Jr., um pastor norte-americano negro que lutou contra a segregação negra, ele disse uma frase que é muito própria para esse momento aqui. O que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quando os bons se calam. Nós não podemos nos calar. Não estou falando que a gente é bom, mas nós precisamos falar. Não estou falando que a gente é bom em nós mesmos, né? A graça de Deus está sobre nós e nos faz ser diferentes. Então, nós não podemos nos calar, meus irmãos. Nós precisamos acreditar. Ah, pastor, ele é mentiroso, mas ensina a verdade para ele, com paciência, com mansidão. Vamos estar preparados para confrontar a verdade. E nós acreditamos que a verdade transforma. A palavra de Deus transforma. Terceiro ponto da lição, vivendo uma vida moderada. Primeiro parágrafo, uma vida moderada. O que é ter uma vida moderada? A vida moderada diz respeito ao equilíbrio, como fruto da comunhão com Deus. O crente precisa ter uma vida moderada, né? A gente não precisa ser espalhafatoso demais, discrição. Ter uma vida moderada é ter discrição. Isso faz bem, né? Isso faz parte da vida cristã. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a moderação como obra do Espírito Santo. Pastor Elias nos propõe aqui, que a moderação é uma obra exclusiva do Espírito Santo, motivo pelo qual o crente que deseja viver moderadamente deve andar e ser guiado pelo Espírito. Aí entra aquilo que eu já falei algumas vezes aqui. Tem coisas que nós não conseguimos. Não é possível a nós sozinhos. Aí nós temos que orar e falar, Espírito Santo, gera isso na minha vida. Deus pode gerar essa moderação na nossa vida. Nós não podemos desistir, não podemos achar que não vai dar certo. Nós temos que orar e crer que o Espírito Santo vai fazer, vai gerar na nossa vida tudo aquilo que é necessário. E a moderação é algo necessário. Terceiro parágrafo, alcançando uma vida moderada. É preciso confiar em Deus, orar e dedicar-se à leitura bíblica. Isso é disciplina. Disciplina. São disciplinas espirituais que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa vida, a fim de realmente termos uma vida disciplinada e uma vida envolvida pela presença de Deus e por situações que nos levem, que nos empurrem para a comunhão com o Senhor. Então, é preciso confiar em Deus, orar, dedicar-se à leitura bíblica. A moderação não é uma virtude a ser sentida, mas a ser vivida em nosso ser. Ah, não, eu sinto que eu sou moderado. Não, moderação não é para ser sentido. Moderação você vive, você demonstra isso nas suas relações com você, com Deus e com o seu próximo. Essa é a proposta do Evangelho. O crente deve viver com a consciência da presença permanente de Deus. Tem certeza que Jesus está aí agora? Você tem certeza que Deus está aí? Desenvolvendo práticas de piedade. O que é piedade? São pessoas que são voltadas para devoção, adoração a Deus e quebrantamento. Desenvolver. Perceba que isso aqui tem que ser desenvolvido. É igual uma criança quando começa a andar. Começa devagar, com dificuldade, pouco coordenação motora, cambaleando, mas depois ela se apruma e vai. Nós precisamos desenvolver essas práticas de piedade e quebrantamento. Portanto, tenha uma vida moderada e honre a Deus com isso. Que Deus seja honrado em tudo na sua vida. Que Deus seja honrado em mim e em você, em toda a nossa maneira de viver. Meus queridos, Deus abençoe vocês, Deus prospere, guarde vocês.
É sempre uma alegria estar aqui com vocês na Academia de Pregadores, ter vocês aqui conosco. Como eu sempre digo, é um sinal de prestígio ter a presença de vocês aqui. Nós louvamos a Deus pela Academia de Pregadores, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, de ministrar a palavra, de auxiliar também os professores de escola dominical. Deus os abençoe. Até a semana que vem, quando iniciaremos um novo trimestre e que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.